Olá, meu nome é Gustavo e bem-vindo às notícias semanais mais relevantes sobre mercados financeiros, finanças, economia portuguesa e também fatores políticos que consideramos pertinentes. No entanto, eu quero partilhar contigo que neste momento estou num apartamento em Roma, portanto eu peço alguma paciência que eu vou ter que olhar para o computador enquanto vejo as notícias para partilhar contigo. Esta semana quero começar por destacar um dado preocupante sobre a produtividade por hora de trabalho em Portugal, que continua a cerca de 30% abaixo da média europeia, o que limita o crescimento económico do país a longo prazo. Além disso, temos aqui outro dado interessante que mostra a evolução do número de cargos diretivos na administração pública desde 2015, que aumentou 45% até 2024, ou seja, durante o período de governação do Partido Socialista. Nos mercados financeiros, o alerta de Powell sobre não descer as taxas de juros afundou ainda mais a Wall Street, com a Nvidia a tombar 7%. E para agravar a situação, Trump voltou a criticar Powell sobre a política monetária da Reserva Federal, o que deixou os investidores ainda mais nervosos e levou a uma queda adicional nos mercados. Por outro lado, neste contexto de incerteza, o ouro ultrapassou os $3.400 pela primeira vez na história, reforçando o seu papel como ativo de refúgio em tempos de incerteza económica. Além do ouro, uma notícia curiosa revela que Warren Buffett é o único dos 10 mais ricos do mundo que aumentou a sua fortuna este ano, mostrando a eficácia da sua estratégia de investimento conservadora em tempos de volatilidade. Agora, passando às notícias nos mercados internacionais, tivemos várias empresas a lançar os seus resultados trimestrais. E começamos pela Tesla, que apresentou uma queda de 9% nas receitas totais e com a venda dos automóveis a sofrerem mais, mostrando uma queda de 20%. Além disso, o lucro líquido da empresa caiu 71%. Contudo, apesar destes resultados desapontantes, as ações da Tesla ainda subiram cerca de 6% após o relato dos ganhos, que foi negativo. Isto porquê? Porque o Elon Musk vende um sonho, ou seja, cria uma narrativa, isso é totalmente visível na sua conference call, e vende este futuro, também este sonho aos acionistas, que derretem-se todos e por isso compram à espera que se concretize, ou pelo menos parte disso que se concretize e depois reflete no preço das ações, que não é de todo um espelho dos seus resultados. Bem, e agora a Netflix. Esta preocupou os investidores com incertezas nas previsões para 2025, apesar de ter apresentado resultados ligeiramente acima do esperado. E após o lançamento, as ações já subiram cerca de 9%. A SAP também subiu bastante, na ordem dos 10%, depois de ter reportado um crescimento de 58% no lucro operacional, face ao ano anterior. E a American Express surpreendeu ao revelar que os seus titulares de cartões continuam a gastar apesar das tarifas de Trump, fazendo as ações subirem cerca de 4%. No setor de luxo, a Hermès anunciou que vai aumentar os preços nos Estados Unidos para cobrir a tarifa geral de 10%, passando os custos para os consumidores. Além disso, a Hermès se tornou a dona da Louis Vuitton e tornou-se a empresa mais valiosa no setor de luxo, atingindo uma capitalização de mercado impressionante de 244 mil milhões de dólares. No setor de semicondutores, a Taiwan Semiconductors superou estimativas com lucro de 60% superior do que foi registado no ano anterior, apesar das ameaças das políticas comerciais de Trump ao crescimento futuro. Isto são boas notícias para o meu portfólio dos mercados emergentes, que é onde tenho ações desta empresa, no entanto ainda está negativo, portanto eu espero também que se reflita no curto e médio prazo. Por outro lado, a ASML apresentou números de encomendas abaixo do esperado no primeiro trimestre, sinalizando possíveis desafios devido à incerteza das tarifas e levando também a uma queda de 5% nas ações. Além disso, a United Health registrou a maior queda em 25 anos, com as ações a caírem 20% devido a terem apresentado resultados abaixo das expectativas e, consequentemente, a terem que baixar as previsões para 2025. E o CEO da Nvidia garantiu a Pequim que a empresa vai aprofundar a sua presença na China, numa tentativa de manter relações cordiais, apesar das tensões geopolíticas. Passando a outros temas, o Banco Central Europeu estima que o euro digital substituirá 5 em cada 10 euros em dinheiro físico quando for implementado, o que pode ser uma grande mudança para o sistema monetário europeu. E a Justiça dos Estados Unidos determina que a Google monopolizou o mercado de publicidade na internet, intensificando a pressão regulatória sobre a empresa. Entretanto, na guerra comercial, o governo de Trump impôs novas taxas aos navios de fabrico chinês que atracam nos Estados Unidos. E em resposta às tensões crescentes, o governo chinês está a pressionar fundos de private equity a deixarem de investir nos Estados Unidos, escalando a guerra económica entre as duas potências. No mercado de commodities, o consumo global de petróleo caiu para o nível mais baixo em 5 anos, refletindo preocupações sobre o crescimento económico. E os preços do cacau e do açúcar disparam, aumentando os custos para a indústria alimentar. Passando a notícias no plano geopolítico, os Estados Unidos estão abertos a reconhecer a Crimeia como território russo num potencial acordo de paz,
sinalizando uma possível mudança na política externa americana. Além disso, Putin sugeriu conversações diretas com a Ucrânia, mas Zelensky diz que apenas o fará depois de se alcançar uma paz. Neste contexto, a Lockheed Martin, que é uma empresa no setor industrial militar, apresentou resultados sólidos no primeiro trimestre, beneficiando do aumento global nos gastos com a defesa. A SpaceX de Elon Musk é uma das favoritas para construir o escudo de defesa antimíssil dos Estados Unidos, começando a desenvolver um papel cada vez maior no setor da defesa. Passando agora às atualizações dos indicadores económicos, começamos pelo setor cripto e pelo índice de altcoins, que continua em níveis bastante baixos, mostrando até uma tendência decrescente com uma perda de confiança nas moedas alternativas à Bitcoin. Por outro lado, o índice do medo e da ganância até subiu bastante, mostrando que, apesar de tudo, a confiança no Bitcoin e nas principais moedas tem crescido. Aliás, o Bitcoin subiu cerca de 8% nos últimos dias e Ethereum subiu cerca de 12%. Agora, desta mesma atualização dos fatores económicos para o mercado acionista, a começar pelo índice Buffett, que mostra uma ligeira recuperação depois da mais recente queda nos mercados. E quanto ao índice do medo e da ganância, o valor subiu ligeiramente, mas continua em níveis de medo bastante baixos. Para finalizar, deixo aqui uma nota para os principais earnings a sair na próxima semana, a começar pela Visa e Coca-Cola no dia 29, depois a Microsoft e Meta no dia 30, de seguida a Apple, Amazon, Eli Lilly e Mastercard no dia 1 de maio e finalmente a empresa de Buffett no dia 2. De facto, a próxima semana será muito interessante de acompanhar, uma vez que temos várias Big Tech a lançar os seus resultados e estas empresas tendem as direções do mercado. Passando agora a Portugal. A produção automóvel nacional recuou 15% até março, refletindo os desafios das recentes quedas comerciais. Em particular, a produção da Auto Europa caiu 23% no mesmo período, afetando um dos principais polos industriais do país. Por outro lado, a procura de carros usados aumentou 46% em março, mostrando que os portugueses estão a optar cada vez mais por veículos em segunda mão. Por último, no mercado imobiliário, a venda de casas subiu 32,5% no último trimestre de 2024, evidenciando a forte procura existente no setor. É tudo por este Market News, eu espero que tenha sido útil. Peço também desculpa por estar a gravar neste apartamento, mas é as melhores condições que eu consegui arranjar, visto que vou estar o dia da manhã completamente ocupado. De qualquer modo, dá-me a tua opinião sobre os resultados das Big Tech, se tu achas que vai surpreender pela positiva. Se este vídeo foi útil, não te esqueças de colocar um gosto para apoiar e até uma próxima.